sentar, pode se assentar, por favor. Amém, irmãos? Como Deus tem falado conosco aqui nesses últimos cultos, né? Como o Senhor tem derramado a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade. E a palavra do Senhor diz que quem tem ouvidos ouça, né? O que o Senhor quer dizer à igreja, o que o Senhor tem falado à igreja. Deus usou a pastora Sônia de uma forma sobrenatural para nós analisarmos sobre ofensa, algo que às vezes num comentário a gente acha que não está sendo tão prejudicial, mas está causando algo terrível no mundo espiritual e na vida das pessoas. E o pastor Duval pregou aqui terça-feira sobre obediência, sobre obedecer a Deus, que Pedro, ele tinha tudo para ele dizer assim: mas tu é carpinteiro, Jesus, com todo respeito, mas eu não vou jogar a rede não, já joguei, não adianta não. Mas ele falou: de acordo com a tua palavra, eu vou lançar as redes ao mar. E hoje, irmãos, eu quero trazer uma palavra de buscar a Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Nós estamos vivendo um tempo em cima dessa terra, que o que mais Satanás tem lançado no coração das pessoas e até na nossa própria vida é: não vale a pena, não precisa tudo isso, para que tudo isso? Satanás, ele tem colocado uma frieza, lançado na vida das famílias, das casas, das pessoas, uma frieza para a pessoa parar de buscar, para a pessoa parar de acreditar que Deus está no controle da sua vida e começar a acreditar dessa terra. Não é porque a vida é para ser desse jeito mesmo, é porque eu tenho que passar por isso mesmo, é porque eu sou azarento mesmo, é porque eu não tenho sorte na vida, é porque minha esposa não vale nada, eu não presto, é porque tem que ser assim mesmo. E Deus quer te dizer essa noite, irmãos, que não é desse jeito. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscá-lo, que nós temos que nos achegar a Ele, porque Deus, Ele sempre está do nosso lado, mas nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer sempre ter um relacionamento com aquele que o busca. Então que hoje caia por terra todo pensamento contrário de Satanás nas nossas vidas, toda flecha, todo arco, tudo aquilo que Satanás tem lançado, que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, cai por terra no nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Deus. Abram sua Bíblia, irmãos, em Tiago capítulo 4, Tiago, logo depois de Hebreus, capítulo 4. Aleluias. Todos acharam? Tiago, no finalzinho da Bíblia. Tiago, depois de Hebreus, logo depois de Hebreus. Eu acho, logo depois de Hebreus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus, posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos,
e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúme. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Vamos ler até o 17. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir tudo. Porém, quem és que julgas a outro? Ei, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. 14, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meu Deus, acho que a gente pode dar a bênção apostólica e ir embora. Porque Deus já falou desde o início, através da vida da pastora. Os louvores hoje, que unção maravilhosa. Como Deus falou aqui aos corações. Nós, seres humanos, ser humano, nós vivemos de buscas. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que já temos. Nós sempre queremos algo mais. Não é ruim, irmão. Eu acho que a vida se move através de buscas. O nosso sonho de ter, o nosso sonho de conseguir algo é satisfatório, é louvável. Não é pecado você querer ter uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, uma vida melhor, dar uma vida melhor para seus filhos. Não é. Nós temos que aprender como buscar. Que aqui a palavra de Deus, ele fala que eles buscavam para os seus próprios deleites, para seu próprio eu, para mostrar para o outro que eu estou bem e você está mal, porque eu consegui e você não conseguiu, para mostrar para a pessoa e humilhar a pessoa, porque Deus é comigo, que eu estou bem financeiramente, estou bem estruturalmente, estou bem com a casa boa, e você não tem nada.
E aqui Tiago, ele estava escrevendo para uma igreja que estava passando por um período que as pessoas estavam incrédulas, estavam sendo amantes de si próprias, falavam de Deus, mas para se colocar diante do altar, para serem adorados. E nós nos deparamos hoje com muitas pessoas dessa forma. Quantos de nós, antes de conhecer Jesus, já buscamos tantas coisas erradas? Quantos de nós, antes de ser limpo, sarado por Cristo, já fizemos tantas coisas erradas, a qual desagradava as pessoas, a qual desagradava a Deus, mas a gente achava que estava fazendo certo porque era o meu desejo. E o meu desejo tem que ser maior do que o seu, do que o do outro, do que de alguém. E a gente vive hoje em cima dessa terra, olhando para tantas pessoas, buscando direitos, mas não quer nenhum dever. Buscando os seus direitos, mas querem atropelar todo mundo que se levantar contra o direito dele. Pessoas que estão se autoproclamando salvador da pátria. Pessoas que estão se proclamando as pessoas mais corretas em cima dessa terra. E a palavra do Senhor diz que se Deus não estiver à frente de nada, adianta, irmão. Você pode se tornar, sair daqui amanhã, falar, não quero mais saber dessa vida, eu não quero esse negócio de igreja, de ser crente, de servir a Deus, e pode você até prosperar, porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno, e a palavra diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você pode, porque Deus vai dar o livre-arbítrio para você escolher o que você quiser na sua vida. Mas a palavra diz aqui que a nossa vida é como um vapor. Sujeitai-vos a Deus. A palavra diz aqui em Tiago que nós devemos nos sujeitar ao Senhor. O que é você se sujeitar a alguém? É você reconhecer a autoridade, é você entender o que é ser submisso a alguém ou a algo. Nós vivemos num mundo que, hoje mesmo tivemos um exemplo claro aqui. Tem nessa blitz aqui do lado. Ali só estava policiais, soldados, sargento, talvez tenente, pessoal do Detran. Mas todo aquele que está errado, eles param e tem autoridade de multar, de apreender e de levar até seu próprio veículo. É certo? Para mim não, mas para a lei humana é o correto. Porque eu não acho correto você, por causa de um imposto, perder seu bem. Mas a lei está aí, né? Infelizmente está aí. Todos não estavam respeitando eles ali. Então, quando fala se sujeitar a Deus, é você entender que Deus está acima de tudo e de todos, e que nós não somos nada sem Deus. A gente fala tantas vezes aqui, irmão, se torna algo até repetitivo. A gente fala muitas vezes, que você tem que entender, meu irmão, que se você partir hoje, como é que você está com Deus? Se você perder essa pessoa, como é que você vai fazer depois para se recuperar? Então ame hoje, perdoe hoje, faça hoje. E muitos saem daqui, aqui não, que nessa igreja não tem isso, né? Muitos ouvem a palavra, muitos até aceitam, mas não faz. Mas não provoca viver o que Deus tem para você. Irmão, quando a gente fala em buscar a Deus, se sujeitar a Deus, sabe quem é o maior beneficiado? É você próprio. E sabe quem mais vai ser beneficiado? Todos que estão ao seu redor.
Todos que estão ao seu redor. Todos que estão ao seu redor vai ver a diferença de você. Vai ver a diferença a qual o Senhor está fazendo na sua vida. Isso eu estou falando de arrependimento genuíno. Porque o dia que o Senhor tocou na minha vida, para mim foi algo que eu não consigo esquecer. E no dia que Ele tocou na minha vida, eu tive altos e baixos por eu ser um adolescente, pastor. Por eu não ter apoio de pessoas ao meu redor. A palavra do Senhor diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ah, não, mas eu sou crente, meu irmão. Vigia. Vigia, porque as más companhias, ela pode lhe corromper. As coisas erradas deste mundo podem lhe corromper se você não vigiar, não orar, não saber discernir as coisas. E ali quando eu tinha 15 anos, irmãos, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não entendia, eu só sabia chorar. O pastor só orou por mim, pastor, colocou a mão ali, eu só sabia chorar. E eu não ia falar, por que eu estou chorando? Nem eu estou entendendo, mas eu não conseguia parar de chorar. Mas não era um choro de tristeza, era um choro de alegria, um choro de alguém que estava me abraçando de uma forma a qual eu nunca fui abraçado na minha vida. Aquilo me trouxe uma paz tão grande, me trouxe uma alegria no meu coração. Mas eu parei de buscar. Não porque eu quis, porque isso aconteceu na cidade que a minha irmã morava, e eu voltei para a minha cidade que eu morava. E lá eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém que me orientasse, não tinha ninguém que falasse, não, eu vou caminhar com você aqui, vou te ajudar, você vai para a igreja comigo, você... Não tinha. Mas a semente ficou plantada. A semente ficou no meu coração. Aí eu me lembro que eu ia para os lugares, eu sabia que era errado, eu falava assim, ó Deus, eu sei que é errado. Mas, ó, aquelas músicas assim que falam de negócio de Olodum, esses treinos, não vou dançar não. Só vou dançar forró, Deus. Na minha inocência. Então eu buscava, irmãos, coisas. E todos nós hoje, até hoje, buscamos. E por que que é tão difícil às vezes a gente buscar a Deus? Sabe por quê? Qual é a maior dificuldade de buscar a Deus, irmãos? Porque o inimigo da nossa vida, Satanás, ele não quer que nós buscamos Deus. Ele quer te derrubar, ele quer te derrotar, ele quer te matar. Ele quer te oferecer coisas que talvez aos olhos sejam algo que vai te levar a coisas maravilhosas em cima dessa terra. Mas no final de tudo, é morte. Vá no Google e pesquisa. Maior índice de suicídio é pessoas de classe média a alta classe. Então é para a gente ver, irmão, que coisas não traz felicidade. É para a gente saber que coisas ela só vai acrescentar para você ser feliz, mas não traz felicidade. A gente busca tanto por um carro, por uma moto, passa um ano já está querendo outro. Não, esse carro aqui já não está tão bom, essa moto aqui já está me dando trabalho. E fica buscando sempre. Mas é o que eu falei, irmãos. Você tem buscado para glorificar o quê? Será que o seu carro, a sua moto é para quê? Para você fingir que não vê o irmãozinho e não dá carona? Para alguém ligar, eu preciso de carona, não tem como me pegar aqui? E você, meu Deus do céu, vem essa pessoa encher meu saco. Irmãos,
Olhe para a pessoa que está do lado e diz assim: ei, vamos aprender a viver, porque a vida passa rápido. Essa vida aqui é só uma passagem a qual o Senhor está nos preparando para o céu. Mas a palavra do Senhor, ela é fiel. E ela diz: resistir ao diabo. Resistir ao diabo não é você gritar, não é você fazer cambaiota. Resistir ao diabo é você se achegar a Deus e no nome de Jesus você resistir a Ele. A palavra do Senhor, ela diz que nós temos que resistir. Resistir a quê, pastor? Resistir ao pecado, resistir à má conduta, resistir às coisas erradas desse mundo. Não viver mais eu, mas Cristo viver em mim. Porque, irmão, a partir do momento que Deus entrar na sua vida, quem mais vai ser beneficiado é todos aqueles que vão ver Jesus refletindo na sua vida. Porque você muda, não é porque você quer, não, é porque Deus te transforma. Deus entra e faz a obra de uma forma a qual nem você entende o que está acontecendo, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. Não tem como, pastor, a gente dizer que aceitou Jesus, a gente levantar o braço, a gente adorar a Deus, a gente louvar, a gente chorar na igreja, mas quando chega em casa não ser a pessoa que Deus quer fazer em nós. Não tem como. Não tem como Deus não fazer a obra dele por completo, irmão. Somos perfeitos? Não, ninguém é perfeito. Mas buscamos em Deus. Nós temos que ter algo dentro de nós que se chama Espírito Santo de Deus, que ele é como um termômetro, que quando você está com febre alta, ele começa a dizer: ei, ó, isso que você fez não está certo, volta atrás, pede perdão, conserta aquilo, faz de outra forma. E vai incomodando a gente de todas as formas. Até numa palavra que você fala com alguém, você fala: meu Deus, para que eu falo essa palavra, meu Deus? Aquilo dói dentro de você. Aquilo fica batendo enquanto você for lá. Talvez a pessoa nem prestou atenção. Talvez você chegue lá: ô irmão, eu te falei, ô meu amigo, eu te falei aquilo, cara, me perdoa, eu não queria falar daquela forma. A pessoa: não, nem prestei atenção, não repare. Mas dói, irmão, porque a forma que você falou não agradou, não foi somente a pessoa, mas sim aquele que está lá em cima, o nosso Deus. Bendiga. As nossas palavras têm que ser palavras de bênção. As nossas palavras, nossas atitudes têm que ser de pessoas que querem levar Jesus para as outras pessoas e não buscar ser o juiz das outras pessoas. Sujeitai-vos a Ele, resistir ao diabo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A gente fala de tantas coisas, e esse louvor hoje, irmão, como eu chorei, como eu agradeci a Deus por eu estar aqui ainda, como eu agradeci a Deus por eu ser um milagre. Mas eu tive que buscá-lo. Eu tive que deixar as minhas vontades e buscar fazer a vontade de Deus. Ainda não estou fazendo 100%, mas estou buscando. Ainda não estou fazendo como Deus requer verdadeiramente, mas estou buscando. Estou buscando e agradecendo a Ele. Eu trabalho numa profissão, irmão. Ontem mesmo, antes de ontem, uma família, duas filhas com a mãe. Eu não sei se estavam indo passear na cidade. Eu sei que eles chegou ali depois de
de uma certa cidade, capotou o carro. E a mãe delas vieram a óbito. Agora imagina como está a cabeça dessas duas mulheres. Imagina quantas coisas elas deveriam estar pensando. Por que eu não fiz isso? Por que eu não deixei de ir? Por que eu não deixei de fazer aquilo? Por que eu não deixei para o outro dia? Talvez é porque eu estava muito cansada. Talvez é porque... É tantos porquê, tantos se, tantos talvez. Mas não volta atrás. Não vai voltar atrás. Então por que até hoje você está com o coração endurecido? Por que até hoje você está resistindo ao chamado de Deus na sua vida? Por que até hoje você talvez ainda está buscando seus próprios deleites? Sujeitai-vos a Deus. Aleluias, Pai. Chegai-vos a Deus de todo o vosso coração. Irmãos, será que você teria coragem de perguntar a Deus: Deus, o Senhor precisa de mim para quê? Deus não precisa da gente para nada. Nós é que necessitamos dele todo dia. Nós é que, se estamos de pé, respirando, vivos, é porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Mas mesmo assim, sem precisar de mim, sem precisar de você, Deus nos amou primeiro. Deus entregou o seu Filho naquela cruz por amor a eu, a você, a cada um de nós. E o que é que nós estamos fazendo para agradecer a Ele por esse amor? O que é que nós estamos fazendo para sermos pelo menos gratos a Deus por tudo que Ele já tem feito? Eu quero aprender a viver, irmão. Eu quero aprender a amar as pessoas como se fosse a última vez. Eu quero sair daqui hoje agradecendo a Deus por tudo. Eu me lembro que quando eu cheguei no ministério, o pastor Valério dava muito testemunho do sabonete que ele agradecia. Quando ele ia para os lugares a qual ele não tinha onde dormir. A gente às vezes fica, vem o pastor com esses mesmos testemunhos. Mas irmão, se coloca no lugar da pessoa. Será que você aguentaria esse processo para chegar aqui? Será que você aguentaria todo esse processo para chegar até aqui? Será que você obedeceria a Deus, mesmo sabendo dessas coisas, passando por essas coisas? Será que você estaria hoje firme como eles estão aqui? Que Deus é esse? Que manda, pastor, o senhor ir para o mundo, largar tudo que tinha, largar sua vida, largar sua casa, pegar 2 filhos, colocar dentro de um carro e sair sem dinheiro, sair só por fé. Quem, irmãos? Se não for Deus que chama a pessoa e coloca convicção no coração da pessoa, ninguém faz isso, irmão. Se você está aqui hoje, é porque Deus um dia tocou na sua vida para você chegar aqui hoje. Então pare de fingir de surdo, pare de fingir de cego, e comece a fazer a vontade de Deus e não a sua. Comece a buscar a Ele de todo o seu coração, irmão. Não é tempo de brincar. Não é tempo mais da gente brincar, irmãos. Não há mais tempo para ficar brincando com as coisas de Deus. Não há mais tempo para a gente ficar mais achando que não, amanhã eu vejo isso. Aqui a palavra fala que em vez da gente dizer amanhã eu vou fazer, a gente dizer se o Senhor permitir.
E se eu estiver vivo, eu vou fazer. Aleluias. Não basta, irmãos, a gente viver uma vida como robô. Não basta isso. Deus quer algo espontâneo. Deus não quer que você venha aqui cumprir tabela no domingo, na terça-feira. Não é porque eu vou para a célula, porque se eu não for, meu líder enche o saco, fica perguntando o porquê daquilo, porquê disso. Não, irmão. Deus quer que você se entregue por amor, espontâneo. Você tem liberdade para isso, Deus não te força nada. Você tem liberdade para buscá-lo, você tem liberdade para entrar na presença dEle, e você tem liberdade para ser sincero com Deus. Eu acho tão interessante como Deus fala, irmão. Hoje eu estava lá em casa quando eu cheguei, e essa noite eu não dormi, cara, foi luta espiritual mesmo, como o pastor fala. Eu fui orar, fui dobrar meu joelho, quando eu começava a dormir, acordava e fui orar, e fui começar, Deus foi me dando uns sonhos assim, de coisas que eu fazia no passado, pastor, e eu começava a acordar assim, falava, Deus, obrigado que eu não faço mais isso hoje. Obrigado, Deus, que hoje eu vivo uma vida diante do Senhor, Pai. Obrigado que hoje, Pai, eu vivo uma vida para agradar a minha esposa, meus filhos. Eu vivo uma vida para ajudar os meus irmãos, para reconhecer que sem o Senhor eu não sou nada, Pai. Obrigado, Senhor. Então, irmãos, o que é que tem impedido você de se derramar e se entregar a Deus? O que é que tem colocado você preso a este mundo? Deus, Ele tem bênção para cada um de nós. Quem crê? Eu creio, pastor. A palavra de Deus fala que assim como na terra, seja no céu. Assim como é no céu, será também na terra. Então Deus, irmãos, Ele tem algo. A palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor nos perseguem, mas para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então nós temos que aprender que buscar a Deus não é só você ir, Deus, não. Você buscar a Deus, Ele já vai ao encontro seu. Deus, Ele não vai esperar você ir lá, não. Ele vai ao seu encontro. Assim como o pai com o filho pródigo, ele tinha tudo para ficar na sua casa, para ficar já no jeito de vou dar uma bronca naquele sem vergonha. Mas quando a gente entende o que é o lado espiritual da coisa, ele não olhou para as coisas materiais, ele não olhou para tudo aquilo que ele tinha jogado fora. Ele só olhou que o filho dele estava voltando. Ele só olhou que o filho dele estava perdido no mundo e voltou para a casa do pai. Deus, Ele não está preocupado se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você vai ter coisas, se não vai ter. Deus está preocupado se você vai estar na casa dele. Deus está preocupado se você está arrependido e quer voltar aos pés dele, porque restituir, irmão, isso é fichinha para Deus. Restituição faz parte da vida normal de Deus. Isso para Deus é coisa pouca, mas precisamos crer e ter fé. Precisamos entender que buscar a Deus é você entender que você precisa ter uma conexão com Ele. Como é que eu tenho essa conexão, pastor? Primeiramente, fé, irmãos. Segunda, oração.
busca pela palavra, conhecimento da palavra, se alimentar da palavra, jejuar, perdoar, irmãos. O trem que atrapalha a vida da pessoa é falta de perdão. Pense numa coisa que atrapalha a vida da gente. Pense num trem que é um peso, que é uma miséria na vida da pessoa. É você não conseguir perdoar alguém. A pessoa vai estar lá até vivendo a vida normal dela e você está cá morrendo. Você está cá igual parece que tem uma carreta, um bitrem nas suas costas. Mas ora e busca a Deus e consegue vencer para tu ver. As coisas, meu Deus, como eu passei muito tempo para entender. Só foi eu perdoar uma pessoa, minha vida voltou a andar. Como é forte, pastor. Então, irmãos, às vezes você fala assim hoje, mas eu não tenho ninguém para perdoar. Não tem, irmão. Tem um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um sogro, a sogra, tanta gente. Quantas coisas aí Deus pede para a gente perdoar. Mas Ele não merece. Não importa, meu irmão, não é por merecimento que nós estamos aqui, é por misericórdia, é por graça. Eu não mereço nada, ninguém aqui merece nada, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, é que nós estamos aqui hoje. Então, o que é que tem impedido você de se levantar diante da sua casa, de obedecer, de tantas coisas que foram pregadas, coisas maravilhosas aqui, que eu peguei aquilo para a minha vida, pastor. A gente às vezes, pastor, comenta algo tão pequeno, a gente acha que não está ofendendo, mas está ofendendo a pessoa. Talvez a pessoa nem saiba que você está falando dela, mas aquela pessoa que você está falando ali, ela vai filtrar aquilo ali, possa ser que ela se sinta do jeito que aquela pessoa já matou para ela. Quantos de nós, se a gente não vigiar, a pessoa chega e mata a outra só no falar, você já toma raiva da pessoa porque a pessoa falou para você. Quando você encontra aquela pessoa, já fica, isso não vale nada, ó. Fulano me falou que não presta, que a gente é ruim. Eu tive uma experiência assim. A gente no curso, fazendo o curso 9 meses da polícia, aí uma pessoa, ela se sentiu lesada no curso, que as pessoas que estavam ficando nas primeiras categorias eram aqueles caras que não estudavam, e ele passava a noite estudando. Aí ele se sentiu, não, isso é errado, eu vou falar. Aí quando terminava cada período, era de 3 em 3 meses, tinha avaliações, né? Ele pegou, pediu oportunidade e foi lá no palanque falar. É porque eu não acho certo isso que acontece aqui, porque eu estudo, eu passo a noite estudando, e a maioria aqui que não estuda, que só quer saber de farra, não sei o que, é os que estão chegando em primeiro lugar. Rapaz, ele estava errado, irmão? Não. Mas aquilo ali, todo mundo colocou ele como o cagueta, que entrega todo mundo. Se tornou aquela pessoa sem confiança nenhuma. Beleza, terminou o curso, todo mundo se formou, foi trabalhar. E na oportunidade eu estava trabalhando em Vanderlei. Aí esse cara ia trabalhar lá. Foi transferido para ir trabalhar lá também. Aí a pessoa que comandava lá, um sargento, chegou e perguntou: como é ele? Para mim. Eu não era crente não, viu, irmão? Só que eu não falei nada demais. Eu só falei assim, ele fez um negócio no curso que todo mundo ficou um pé atrás com ele, mas eu nunca trabalhei com ele, eu não sei.
Eu não tenho amizade com ele, eu não sei como é a pessoa dele. Beleza. Aí ele chegou, começamos a trabalhar. Por incrível que pareça, começou a trabalhar logo comigo, no plantão e tal. Hoje é um dos meus melhores amigos. Uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, trabalhador, honra com os compromissos, uma pessoa, cara, bom profissional. Se eu tivesse chegado, é um porqueira, não vale nada, talvez o sargento não deixava nem ele se apresentar lá, não, vou transferir para outro canto logo, para não dar trabalho para a gente aqui. Mas eu não conhecia ele, eu nunca tinha trabalhado, eu só presenciei aquilo. Então às vezes a gente presencia algo de alguém, e a gente já acha e já sai julgando e matando aquela pessoa para todo mundo, sem nem conhecer, sem nem conviver, sem nem saber como realmente é aquela pessoa. Então, meus irmãos, hoje o Senhor nos traz aqui para nós refletirmos. O que você tem buscado? O que é que você tem buscado verdadeiramente para a sua vida? Tem pessoas que, mas eu busco Deus e minha vida não muda. Você não está buscando Deus. Você está buscando seus próprios deleites. Porque não tem como Deus entrar na sua vida e você permanecer o mesmo. Para nós estarmos finalizando, aqui no 17 ele diz: aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quantos de nós ele não merece? Essa pessoa não merece. Ou então quantos de nós, olha o tanto que eu fiz para essa pessoa, hoje não me dá nem ousadia, virou as costas para mim. Fazer o bem, irmãos, não é você querer fazer para ser reconhecido. Fazer o bem é você entender que você está fazendo a sua parte. Não é para você ganhar uma estátua de a melhor pessoa do mundo, fez o bem para tanta gente, não. É para você entender que o galardão vem do céu e não do homem. É para você entender que a recompensa vem de Deus e não do homem. Fazer o bem é isso. É você entender que você não está fazendo para se aparecer, mas você está fazendo a vontade do Pai na sua vida. Fazer o bem. Quantos de nós já fizemos para tantas pessoas e as pessoas simplesmente viram as costas e não dá nem satisfação? Quantos de nós? Eu me lembro que quando a gente começou com célula, tinha umas 40, teve uma vez que eu contei numa célula, tinha 45 pessoas. Mas todos estavam ali não para buscar a Deus. Todos não, a grande maioria. Mas para buscar os seus deleites. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Você pode me dar isso, você pode me dar aquilo, você pode me emprestar isso, você pode me emprestar aquilo. E eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer um não para a pessoa. A minha esposa falava direto para mim: moço, você tem que aprender a discernir as coisas e dizer não. Aí eu ficava naquele negócio: não, mas a gente tem que ajudar. Se Deus não mandar, irmão, não ajuda não. Que em vez de você ajudar, você está estragando aquela pessoa. Aí quando eu aprendi a dizer não, acho que lá agora só tem uns 8 guerreiros, uns 8 a 10 guerreiros, mas vai multiplicar em nome de Jesus, porque Deus ele tem feito algo sobrenatural através dessa reunião de oração da família. Como é o nome que a senhora deu, pastor? Esqueci agora. Culto doméstico. Meu Deus, como a gente às vezes acha que é algo simples,
eu já vou para a igreja, já vou para que esse negócio. Meu irmão, é algo sobrenatural. As barreiras têm caído lá na minha casa de uma forma sobrenatural. Como Deus tem falado aos nossos corações nesse culto doméstico. E nós já estamos nos preparando para ir agregando pessoas. Da sua família, irmão. Comece a agregar da sua família, para depois você começar a alcançar lá fora. Então, buscar a Deus. Já estou finalizando, irmãos. Não basta frequentar, eu quero ler só esse, que eu achei isso aqui interessante. O caminho da vitória começa quando o homem se rende a Deus. Não basta frequentar a igreja, é preciso se achegar verdadeiramente ao Senhor. Deus ainda recebe o cansado, o ferido, o desviado, o pecador arrependido. Hoje Deus está chamando você para perto novamente. Talvez você se afastou na oração, na comunhão ou na fé, mas ainda há graça. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quem se aproxima de Deus nunca volta vazio. Então eu quero que você fique de pé e eu quero colocar um louvor. Não se preocupe em louvar, só escute, feche seus olhos e reflita sobre a sua vida, sobre tudo que você passou para chegar até aqui.